Agora que a gente vai ter um mês de preparação para o Campeonato Brasileiro depois da atuação pífia que foi esse Campeonato Carioca do Vasco, a gente vai fazer um balanço aqui, talvez em outra parte, se não der só nesse vídeo, para a gente fazer um balanço dessa janela tenebrosa. E eu aposto que 99% da torcida do Vasco concorda que foi a janela decepcionante do Alexandre Matos da 777. O Vasco fez até agora 9 contratações. Eu não coloquei o Vitor Luiz nem o Kehler na lista, que só tem 7, porque foram contratações que todo mundo sabe, eles vieram até juntos, que foi só para compor o elenco mesmo, ser banco do Piton e banco do Léo Jardim, respectivamente. Então, esses aí seriam, teoricamente, para lutarem pela titularidade, coisa que a gente já está vendo aí que não faz o menor sentido com um time fraco que está sendo montado até o momento. Então vamos começar com o primeiro, indicação do Ramon Dias, Robert Rojas, fraquíssimo, um jogador que não passa do meio de campo. É igual Coca-Cola de 3 litros, chegou no meio, perde o gás. Também não consegue repor na lateral direita, é como se fosse um bambu que habla. Jogador muito limitado. Eu não entendo até agora essa contratação do Vasco com o Robert Rojas, de uma posição que é de zaga que a gente estava até ok. A gente tinha o Medel, tinha o Maicon, tinha o Léo. E já eu vou chegar no João Vitor. Cleiton, talvez ajude, mas pelo valor investido, achei que foi muita bala para investir num jogador que custa 3 milhões de euros. Eu achei que foi mais no abafa, mais no desespero da janela tá fechando mesmo que o Vasco trouxe, depois do fracasso, que foi trazer o André, que depois foi até pro São Paulo. Acho que é André o nome do jogador, que era um jogador que o Vasco queria muito, e ele acabou indo pro São Paulo, e aí o Vasco trouxe o Cleiton no desespero. Com certeza vai ser sombra do Verratti, mas dificilmente vai tomar a titularidade dele. Então é mais uma contratação que não chega para tomar a vaga de titular. O outro jogador é o David. O David nem teve foto de apresentação, um jogador que a gente não entende até hoje. É um jogador que tem feito seus golzinhos aí, dado uma assistência, mas é um jogador que a gente não entende até agora como é que o Vasco contratou ele com passe de compra fixada depois do empréstimo. Um jogador que deve ganhar uns 400 conto por mês. Jogador que não jogava há 2 anos. O Vasco contrata ele, Alexandre Matos, dizendo que confia no jogador. Ninguém entendeu até agora a contratação. Contratação de nível associativo, total. Galdames. O Galdames até mostrou para a torcida que pode ajudar bastante esse ano. Fez 2 gols e deu umas assistências também. Mas claramente não é um volante. É um volante aí que marca fofo. Tá mais para um meia, ele pode jogar até mais como substituto do Payet do que necessariamente um segundo volante. Ele jamais é considerado uma peça de reposição do Paulinho, não chega nos pés do Paulinho, que o Paulinho é um jogador com muita vitalidade, que tanto marca quanto ataca, estava em todos os lugares do campo ao mesmo tempo. Paulinho e o Jair foi uma perda assim inestimável, não estava nos planos, a gente perdeu ainda mais no Campeonato Carioca, nas primeiras rodadas contra o Bangu, perdeu o Paulinho. É horrível acontecer isso e a gente ter que aguentar o Praxedes. Mas o Galdames pode ser que ajude, mas também não me passa confiança para ser um titular. E agora vamos falar do João Vitor. O João Vitor, para mim, de todas as contratações, foi a melhor tecnicamente falando. É um zagueiro muito rápido, mas também não acho que custa o valor que ele foi comprado por 30 milhões. Um valor absurdo para um zagueiro. E ainda mais com o orçamento que o Vasco tinha de 100 milhões, já vou ser praticamente 30% do orçamento que o time tinha para investir na janela. Ainda mais com o zagueiro, que era a posição que a gente menos precisava. A gente precisava nisso para um atacante. A gente pensava que depois que o João Vitor foi contratado, ia vir caras muito mais caras para ataque, e não foi o que aconteceu, né? E eu vi agora que eu tinha esquecido de colocar lá o Adson, que é a nossa última pessoa que nós vamos falar aqui, o último contratado, chegou para ser substituto do Gabriel Peck. E para mim, o Peck estava muito mais pronto do que o Adson, cara. O Adson é um cara muito frágil fisicamente. Ele não é tão agudo quanto o Peck, não tem tanta vitalidade quanto o Peck. Talvez seja mais habilidoso, mas a gente vê que no contra um ele é um pouco medroso. Ele volta, sempre recua, ele tenta cortar para dentro. Fez 2 gols também, mas acho que não é jogador para ser titular do Vasco. Então, com isso eu encerro a análise das contratações. E aí, quem sabe no segundo vídeo eu falo com vocês sobre as perdas que, cara, fizeram muito mais falta e o Vasco está muito mais fraco esse ano do que no ano passado.